Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, com a vontade de Deus, que se encontra aqui no livro de Jeremias, no seu capítulo 23, ao versículo 4, né? 23 ao versículo 4. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Ai dos pastores que destrói e desprezas as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacenta o meu povo. Vós dispensaste as minhas ovelhas e as frustraste e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas, recolhei e o restante das minhas ovelhas de todas a terra, para onde a estiver projetado. E sim farei vós ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas as apacentaste, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Né? Palavra forte da parte de Deus, né? Ai dos pastores. A repreensão, ai, denota juízo, é repreensão severa por parte de Deus. Essa advertência foi dirigida, né, ao sacerdote, profetas, que tinha a possibilidade de agir e de guiar Israel. Ao invés de homens proteger as ovelhas, de fazer chamar do sumo pastor, o Senhor eterno. Ele dispensava os falsos pastores, espalhava idolatria, incredulidade no meio das pessoas, caminhava para longe do Senhor. Por isso ele elas caminhava para longe, né? Por isso ele dizia: eu mesmo recolhi o restante das minhas ovelhas. Essa palavra se cumpriu quando o próprio Paratá, né, do babilônico, né, um remetente, né, dos sobreviventes judeus. Olha que palavra forte da parte de Deus. A palavra ai, né, é como se estivesse sentindo algo, né? A palavra ai dos pastores, diz o Senhor, né? Ai dos pastores que destrói e despreza as ovelhas. Se a gente for observar hoje, não agravando todas, é muito difícil um pastor correr atrás de uma ovelha, né?
se você for observar hoje, lá em Salmo, no livro de Salmo 23, ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, uma ovelha, ela tem que ter os seus cuidados. Eu não digo dentro das igrejas, mas também fora. Ela precisa do cuidado, né? Observe que quando fala, né, sobre o pastor, né, o Salmo 23, ele já fala sobre o pastor, que ele cuidou das ovelhas, né? E também fala que no Salmo o problema ela sabe que tem uma garantia, né? As ovelhas sabem que o problema vem, mas temos uma garantia, porque a presença do pastor não significa ausência de problema, e sim a garantia da proteção, mesmo atravessando os lugares mais sombrios e perigosos, né? Ela sabe que, se você observar, sabe que não precisa temer os dias difíceis da vida, pois o pastor caminha lado a lado com elas. Isto é, o Altíssimo direcionando, ensinando como o seu filho deve agir em cada situação. Diante disso, ela desfruta dos seus prazeres, pois sabe que cada passo ruim ao fruto passará primeiro pela sua prova. Mas se você for observar hoje, quantas ovelhas dentro das igrejas se afastam do caminho de Deus e passa dias mais dias, anos mais anos, afastado do caminho do Senhor. E os pastores de ovelha não têm aquela capacidade de ir atrás daquelas ovelhas, né? Porque se você ler aqui no Salmo 23, ele fala, né? No versículo 4, no Salmo 23, ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, né? Porque que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então, as ovelhas, ela sabe que ela vai passar por uma situação difícil, mas vai ter o pastor do lado dela para ajudar, para direcionar o caminho de retorno. Mas se você observar hoje, a gente não vê dessa maneira. A gente vê de uma maneira diferente, né? Tem situação que muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas se afastam do caminho de Deus, acontece algo e ele acaba se afastando, mas os pastores não vão atrás para saber o que ela precisa, por que ela se afastou, mas fica criticando, né? Critica, dizendo que não pode, que as outras ovelhas não podem se juntar a ela, porque aquela ovelha que se afastou já não faz parte mais do rebanho. Mas se você ver o Salmo, ele ensina totalmente diferente, né? Era 100 ovelhas e uma se perde. O pastor não isolou aquela que se perdeu. Ela colocou as 99 em um lugar seguro e retornou à busca daquela que se perdeu e trouxe, né, de volta. Então, o que é que significa isso? Isso é a função de um pastor, né? O pastor ele tem que estar atento às ovelhas, né? Direcionando as ovelhas. A palavra pastor significa um pai,
Porque qual pai quer o mal para o seu filho? Ele sempre quer o bem. Mesmo quando aquele que tem lá na Bíblia que fala sobre o filho pródigo, que ele pede a sua herança, e o pai dá a herança e ele vai curtir, gastar aquela herança. Mas quando ele gasta aquela herança que ele retorna, né, à casa do pai, o pai recebe de braços abertos, faz aquela festa, dá sua melhor roupa. Então, isso é um pai de verdade, né? Mas, dessa maneira, a gente não vê hoje acontecer isso. Mas a função do pastor é essa. Porque se você ver aqui, ó, a Bíblia fala aqui, ó, nós terminamos de ler Jeremias 23, Deus fala, ai dos pastores que destrói, né, e despreza as ovelhas. Destrói e despreza as ovelhas. Quantos não faz isso? Quantos não destrói as ovelhas? Não despreza? Mas a função do pastor é essa, irmão. Não é você ser pastor, estar dentro de uma igreja, para estar pregando, orando, não. O pastor, ele vai atrás das almas. Ele vai buscar aquela que se perdeu, né? Ele vai ajudar. Você observa que ele vai buscar aquela ovelha que se perdeu. Mas você não vê hoje mais acontecer isso, né? Há uns tempos atrás você ainda via, os pastores iam nas casas para saber por que aquela irmã desviou, por que aquela irmã não está mais indo para a igreja, o que aconteceu. E resolvia o problema e trazia de volta para a igreja. Mas hoje é diferente, hoje você não vê isso. Passa 2, 3 dias sem ir para a igreja, aí as pessoas já falam, desviou, não é mais crente, não está mais indo para a igreja. Mas não é essa função que Jesus ensina. Como nós terminamos de ler, aqui fala, despreza as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, né? Mas se nós observar, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacenta o meu povo. Vós dispensaste as minhas ovelhas e as frugestão e não as visitaste, tá vendo? E não visitaste, Então, o que esse versículo diz aqui? Que não cuida, os pastores não estão cuidando das ovelhas, né? Colocam para fora, e mesmo assim não vão nem atrás para visitar, para saber do que precisa, para saber se está passando alguma situação difícil. Não vão atrás. Aí, se você ler aqui até chegar o versículo 3, fala, e não, né? Dispensaste as minhas ovelhas, e assim frugestaste e não visitaste. Eis que visitarei. O Senhor Jesus diz que Ele mesmo visitará aquelas ovelhas que está desgarrada. Olha, eis que visitarei sobre vós a maldade. O próprio Deus, Ele vai agir com esses pastores. Ele vai agir. Porque o Senhor Jesus está vendo, irmão, a maldade das vossas, né, ações. Das vossas ações. Do jeito que eles estão tratando as ovelhas, o Senhor Jesus está vendo. Não precisa você murmurar, não precisa você reclamar, porque o Senhor Jesus está vendo. Cada pastor que não está cuidando das suas ovelhas, que não está capacitando as suas ovelhas, que não está cuidando do seu rebanho, o Senhor Jesus está vendo. E o Senhor Jesus vai agir, como diz aqui a palavra de Deus, né? Então,
aqui diz o Senhor, né? Aqui fala, e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Quer dizer, a Bíblia diz que Deus vai recolher o restante que ficaram. Os restantes que ficaram, que era muito, se perdeu, se desviou, se afastou, ele não foi atrás, perdeu. O Senhor Jesus vai visitar, né? Eu mesmo recolhi, ele vai recolher o restante das minhas ovelhas de toda a terra, para onde tiver fugestando, e assim, né, farei voltar ao seu, né, aprisco, né? Como aquela 100 ficou 99 e o pastor foi buscar e trouxe ao aprisco. Então o Senhor Jesus farei a mesma coisa, vai buscar aquele que está lá no mundo afastado e trazer de volta. Agora, como o Senhor Jesus vai fazer isso? Ele vai capacitar outro pastor, outra pessoa que quer compromisso com Deus de verdade, vai capacitar para aquele pastor que está capacitado ir atrás das ovelhas que se perderam, né? Então, aqui fala, vamos ler aqui onde eu parei. Onde tiver fugestade, e farei voltar ao seu aprisco. Frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores. Está vendo? Que eu falei agora. A Bíblia diz, e aqui no versículo 4 fala, e levantarei sobre elas pastores que as apacentaste e nunca mais terão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. E nenhuma delas vai se desviar, diz o Senhor. Por que o Senhor Jesus afirma isso? Porque ele vai levantar pastores de verdade. Porque o que você vê hoje é pastor levantado, sem orientação, sem capacidade de cuidar das ovelhas. E isso o Senhor Jesus está falando aqui na palavra dele. Porque o pastor verdadeiro é aquele que cuida das ovelhas, apacenta as ovelhas, aquele que vai à luta. Se você é pastor, se você é dirigente, se você é missionário, cuide das suas ovelhas. Porque a Bíblia ensina dessa maneira. Quando uma delas faltar o culto 2, 3 vezes, procure saber onde ela está. Procure saber o que houve, por que não está vindo para o culto. Porque a Bíblia fala para congregar. E se você vê que ela não está indo no culto, vá atrás, procure saber. E se estiver precisando de algo, ajude. Você tem que suprir a necessidade das ovelhas. Porque se você vê aqui, ó, se você vê, se você ler o Salmo 91, no Salmo 23, ele fala. O Salmo fala, olha o que o Salmo 23 fala para nós já orar. A presença do pastor não significa ausência de problema, e sim a garantia de proteção, mesmo atravessando os lugares mais sombrios e perigosos, problemas e dificuldade. A sua ovelha possui vida, luz e coragem. Ela sabe que não precisa temer os dias difíceis da sua vida, pois o pastor, tá vendo aí, o pastor vai caminhar lado a lado com ela. Isto é, o Altíssimo direcionando, ensinando,
como o seu filho deve agir em cada situação. Diante disso, ela desfrutarão e paz, pois sabendo que cada passo ruim, o fruto passará primeiro pela sua prova, né? Então, é necessário que você, pastor, você, missionário, você, dirigente, você, apóstolo, cuide das suas ovelhas. E assim o Senhor ficará feliz com você. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer um minuto de oração em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essas palavras que o Senhor colocou aqui na minha mesa para estar administrando, para estar ensinando, para estar também aprendendo do Senhor. Que cada dia o Senhor venha mais capacitar pastores e pastoras nesse reino. Que o Senhor venha capacitar gente para cuidar das ovelhas. Pessoas que querem compromisso com o Senhor. Pessoas que querem estar lado a lado, buscando as ovelhas para o seu rebanho. Toma todo nas tuas santas mãos e guarda cada um. Abençoando todas as crianças do Brasil e do mundo. Visitando cada uma delas, Pai, nesse momento. Protegendo, Pai, livrando de uma maldade, de uma tentativa, de uma enfermidade, de um coração mau, de um perverso. O Senhor venha livrar ela. Que o Senhor venha cada dia estar lado a lado dessas crianças, para que o demônio não venha tragar, para que o demônio não venha tirar a paz dessa mãe, desse pai, desse tio, dessa tia, dessa avó. Guarda todo nas tuas santas mãos. Toma na tua mão todos os pedidos de oração que se encontram aqui, nesse canal de bênção. Canal unido em uma só fé, para nós estar aqui clamando e buscando o Senhor. Perdoando nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. E aonde essa oração chegar, haja luz e haja paz, tranquilidade nesse lar. Abençoando todo e guardando e livrando. É o que nós te pedimos e te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.